Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal V Dividendos. Eu sou o Rodrigo Colombo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as minhas 3 maiores posições em carteira, né? Eu quero falar um pouquinho para vocês de quais são os 3 maiores ativos que eu tenho em porcentagem de carteira do meu patrimônio total. Eu vou falar um pouco especificamente sobre cada um deles, porque tem alguns desses aqui que vocês já vão entender, tem algumas peculiaridades que eu não compro mais, mesmo que tenha um preço muito atrativo, outros que eu continuo comprando caso aconteça, né, de ter preços atrativos, e eu quero entrar nisso hoje. Eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva. Metade da galera que passa por aqui acaba não se inscrevendo e volta depois para assistir vídeo, então se inscreve aí para ajudar a gente a crescer. Deixa o seu like e comenta aqui embaixo para mim, antes de assistir esses vídeos, quais são as 3 maiores posições em porcentagem que você tem dentro da sua carteira hoje de fundo imobiliário. Então vamos lá, falando um pouco sobre a minha carteira, né? Eu já invisto há 11 anos, né? Contando do dia de hoje que eu posto esse vídeo, são 11 anos, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Então eu tenho 3 fundos que são os fundos que são grande parte da minha carteira. Grande parte não, mas cada um deles tem uma proporção grande comparado aos outros, tá? Eu vou seguir pela linha lógica de primeiro, segundo e terceiro, porque o ponto aqui não é mostrar para vocês em qual fundo eu tenho mais, mas comentar um pouco sobre cada um deles e os detalhes específicos. O primeiro, eu tenho 7,69% de todo o meu patrimônio está somente nesse fundo, que é o FIB, o Industrial do Brasil, né? FIB 11, o FIBão, né? É um fundo aqui de Joinville, um imóvel aqui de Joinville. Um detalhe importante, por que eu tenho ele como primeira posição? Ele é um fundo que ele valorizou demais, ele teve uma valorização muito grande. E ele é um dos 3 fundos, né? Dentro dos 3 fundos, ele é um que eu não compro, mesmo que alcance um preço muito bom. O FIB, ele tem, para mim, um risco um pouco maior, né? Ele é um fundo mono, é um fundo muito bom, numa região muito boa, mas eu não quero me expor mais. Já faz um tempo que eu estou tentando diluir o FIB, mas a questão é que ele não perde valor, né? O FIB não perde valor e acaba sempre se valorizando, acaba sempre entregando mais resultado. Se você não conhece o FIB concentra os seus investimentos no empreendimento Perini Business Park, né? Que é um condomínio industrial na forma de galpões industriais com áreas que podem ser locadas em módulos a partir de 509 metros quadrados. O empreendimento é composto por galpões com estrutura pré-fabricada, com pé direito de 8,5 metros e 6 metros, fechados com painéis verticais granilhados e cobertura com calhas de concreto. Isso é o que está nas especificações do Perini Business Park, tá? Então ele é um monoativo com apenas esse ativo na cidade de Joinville, voltado para a indústria, né? Tem o risco de ser um mono, porém, por que eu não me desfiz dele? Eu já me desfiz de todos os monos, por que eu não me desfiz do FIB? Porque o FIB ele está numa região muito industrial, então ele é um mono, mas ele está numa região onde ele é muito necessário. Então, para vender ele ali, para ter uma oferta realmente que vale a pena, com certeza o preço teria que ser alto, né? Teria que valer muito a pena, porque os cotistas não iriam deixar sair, porque querendo ou não é um fundo que entrega um resultado muito bom. Para quem já é cotista há bastante tempo, sabe disso e concorda comigo. Então assim, essa é a primeira posição, o fundo imobiliário que hoje, atualmente, isso provavelmente vai mudar. Tem mudado muito rápido, né? Eu tenho aportado mais dinheiro hoje do que eu aportava lá atrás. Então, assim, provavelmente nos próximos meses isso já mude. Atualmente o FIB é a minha maior posição e eu não compro mais nem que ele abra uma oportunidade muito grande. O segundo fundo que eu mais tenho em carteira já é um fundo que eu falo bastante aqui. Eu tenho 6,06%, então a diferença é pouca, né? Do FIB é o HGLG, um fundo que eu não preciso explicar, acho que todo mundo conhece. Um dos fundos mais antigos que nós temos, um fundo que cresceu muito, um fundo baseado em logística, né? Com alguns pitacos de híbrido ali dentro, alguns tipos de imóvel diferente da questão somente logística, mas é um fundo muito grande, um fundo muito antigo, quase 250 mil cotistas, então eu acho que não necessito de explicar tanto. O HGLG, por sua vez, ele já é um fundo que, assim, quando ele mostra uma oportunidade de compra, quando eu entendo que ele está numa oportunidade de compra boa, eu uso todas as minhas forças para comprar o HGLG. Mesmo que ele já seja 6%, eu não tenho problema com crescer esse número, com jogar esse número para cima, eu não tenho problema. Diferente do FIB, o HGLG me dá uma segurança muito grande ainda com o seu futuro, né? Com a questão de diversificação, tendo uma gestora experiente, diferente tudo com o FIB. Mesmo que o FIB sendo muito bom, eu compro HGLG, mas não compro mais o FIB. Isso é apenas uma questão minha de carteira, de posicionamento de carteira
com questão de diversificação ou não, tá? Para quem não conhece aí um pouco do HGLG, ele tem o objetivo exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais, por meio de aquisição de terreno para construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos. Então, já sabemos que ele pode desenvolver, né? Já falei que ele tem quase 250 mil cotistas, um patrimônio de 2,6 bilhões, teve seu início em maio de 2010. É um fundo bem antigo, tá? Ele tem hoje aproximadamente 1,5 bilhão de reais investidos em imóvel, tem algumas coisas em disponibilidades, né, sendo caixa e também fundo imobiliário e CRI. Hoje ele tem imóveis em 4 estados diferentes, São Paulo, Minas, Santa Catarina e Rio de Janeiro, e tem imóveis espalhados por todos esses cantos. O terceiro e último vem então na linha, foi um dos que subiu nos últimos meses, na verdade. Ele não era a minha terceira maior posição, ele se posicionou ali mais ou menos em abril, maio, junho, né? Até enquanto eu comprei ele. Quem me acompanha nas lives já sabe talvez qual é esse fundo, HGBS. Hoje o HGBS é 5,6% da minha carteira. Eu comprei muito desse fundo nesses últimos meses, né? Abril, maio e junho. Nesses 3 meses especificamente eu comprei só HGBS e ele se tornou uma posição bem relevante. Eu já era uma posição relevante, mas tornou ainda mais, tá? É um fundo de shopping, um dos mais antigos, para mim, o melhor, se não um dos melhores fundos de shoppings que nós temos. Uma gestora que entrega um resultado legal, uma gestora muito ativa, muito agressiva, então tem que saber disso, mas é um fundo que me deixa tranquilo. É um fundo que hoje eu não compro ele no momento atual, mesmo sabendo que existe, né? O preço hoje está atrativo ao meu ver, eu não compro ele simplesmente por questões de alocação. Como ele é um fundo de shopping e eu acabei comprando bastante shopping nesse período todo, tanto ele quanto XPML, quanto HSML, eu me posicionei em shopping de uma forma que eu não quero mais me expor. Então, mesmo que hoje haja oportunidade, eu ainda acho que existam oportunidades em fundos de shopping, eu acabo não comprando. Mas o HGBS tem uma qualidade muito grande e hoje ele é o terceiro em alocação na minha carteira. Para quem não conhece o HGBS é o Ed Brasil Shopping, né? Ele investe em shopping centers já construídos em operação com pelo menos 15 mil metros quadrados de ABL, localizados em regiões a partir de 500 mil habitantes e administrado por empresas especializadas. É muito específico. É um fundo que não é grande, tem 75 mil cotistas comparado com os outros, né? VISC, XPML, ele não é um dos maiores, só que de tempo ele é um fundo de 2006, é um fundo de 2006 com 2,3 bilhões de patrimônio, diversificado em 3 estados e tem aí mais de 15 shoppings, contando com os fundos imobiliários que eles também investem dentro do seu portfólio. É um fundo grande, é um fundo diversificado, é um fundo com uma gestão que eu curto. Dentro desses 3, como eu falei para vocês, o FIB eu acabo não comprando mais. E a ideia é que isso vá diluindo cada vez mais e um outro híbrido, né, a LZR, RBRP e até outros fundos venham se tornar uma posição maior. O que eu quis trazer com esse vídeo? Desde que iniciamos na bolsa, desde que eu iniciei na bolsa, o mercado mudou muito. E é natural que a gente entenda e leia o mercado para entender tudo o que está acontecendo. Se você está entrando no mercado hoje, se você tem menos de 1 ano, 2 anos, segura a sua onda, vá devagarzinho, não faça as coisas com pressa, vá devagar, vá alocando nos fundos nas melhores oportunidades, escolha os fundos bons, os fundos sólidos, para você deixar sendo os principais da sua carteira, porque uma hora ou outra você vai ter muito dinheiro investido e quando essa hora chegar você tem que estar tranquilo. Eu já me desfiz de muito fundo que eu não ficava tranquilo com gestora, muito fundo que eu não ficava tranquilo com alocação, muito fundo que eu não ficava tranquilo com os imóveis, os monos. Eu já falei aqui para vocês que eu tenho me desfeito de quase todos eles, então é natural que você vai fazer esses giros. E é natural que hoje em dia você perceba o mercado e não só o fundo imobiliário. Isso é importante. Como eu falei do FIB, como eu falei do HGLG, existe uma diferença entre um fundo mono que opera só numa região, só naquele local, do que o HGLG que é mais ativo e opera em várias regiões do país. Existe um risco atrelado nos dois. Perceba que nesses 3, né, nós temos cenários diferentes. Nós temos o FIB, que é um fundo que eu tenho desde 2013, foi acho que o terceiro ou quarto fundo que eu comprei, tenho desde aquele período um fundo mono e provavelmente sempre vai ser. Temos o HGLG, que é um fundo já muito grande, um fundo diversificado, que eu tenho também acho que a partir de 2012 ou 2014, nesse período. E temos também o HGBS, que é uma oportunidade de agora. Eu já tinha esse fundo desde 2015, 2016, mas eu aumentei a mão nele agora. Então, aprenda a olhar as oportunidades. Entenda como reconhecer oportunidades, fazer leitura de mercado para entender que o momento atual é do fundo X
ou do fundo Y. Agora vai nos comentários e comenta para mim quais os fundos, se você já comentou antes, comenta aí por que você tem esses fundos. Qual é o seu racional em ter as posições maiores da sua carteira nesses fundos. Comenta aqui para mim. Se você ainda não comentou, vai ali e comenta quais são os seus 3 maiores e por que você tem eles. Por que cada um deles é essa posição maior ou menor na sua carteira? Eu expliquei os 3 que eu tenho e eu espero que você tenha curtido, tenha entendido o racional por ter os 3, os momentos dos 3, não quer dizer que vão ficar sempre, muito provavelmente isso mude com o passar dos meses, principalmente a HGBS e o FIB provavelmente vão deixar de ser muito em breve, mas eu quero saber o seu. Deixa nos comentários para mim, deixa o like, se inscreve se você ainda não fez isso ajuda bastante o canal a crescer. E é isso, eu vou ficando por aqui, um abração, a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.